professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Eu fiquei sabendo que vocês tiveram uma semana bem interessante, né? Chegaram aos meus ouvidos que vocês tiveram uma semana bem divertida, né? A Semana da Criança deu o que falar no Educa Recife. Mas a gente está de volta. Vamos retomar as nossas atividades. Vocês estavam com saudade das aulas de matemática? Respondam que sim, por favor. Eu preciso que vocês estejam comigo, tá? Eu sei que a Semana da Criança tiveram episódios incríveis, né? Onde a gente se preparou bastante, a gente planejou para que vocês gostassem, para que vocês achassem legal o nosso trabalho. Mas a gente está de volta. Vamos continuar com o cronograma, com as aulas de matemática, né? A professora Abigail está aqui comigo para me dar a sua resposta. Estava ou não estava com saudade de matemática? Responde para mim. E aí, professora, tem gente aí ou ainda estão no clima da Semana da Criança? Quem estava aqui comigo na aula de português foi a Janiele e o Jean, né? Olha Vamos esperar aí. que eles interajam. Estou aqui atualizando aqui o chat para ver se já Certo. chega a mensagem, mas acredito que eles estavam com saudade porque nós estávamos, né? Então acredito que eles também estavam. Eu estava com muita saudade de vocês. Para me ajudar na acessibilidade, né, para que essas aulas consigam chegar a mais pessoas, Jéssica está aqui fazendo um trabalho maravilhoso, né, a interpretação de Libras, trabalho que eu não canso de elogiar. É graças a essa equipe maravilhosa que a gente chega longe, ainda mais longe do que a tecnologia, né? Então, vamos seguir. A gente vai conversar sobre grandezas diretamente proporcionais. Professora, a senhora já voltou com um assunto tão difícil? Difícil nada, minha gente. Esse assunto é um docinho e é muito fácil. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas onde a variação de uma, que na verdade é de uma coisa, de uma razão, da outra, né? O que é que eu estou querendo dizer aqui? É porque ficou confuso o texto. Onde a variação de uma razão provoca a variação de outra numa mesma razão. Como assim, professora? Preste atenção, eu já vou te dar um exemplo simples. Se você vai comprar um picolé numa sorveteria qualquer, você vai gastar um valor, certo? Um picolé, vamos dizer que ele custe R$2. Você vai gastar R$2. Se você aumentar a quantidade de picolé, você vai aumentar o valor que vai gastar ou vai diminuir? Oxe, professora, eu já sei, eu vou aumentar o valor que vou gastar. Claro, quanto mais picolés você comprar, mais dinheiro você vai gastar. Vai aumentar a quantidade de dinheiro que você vai gastar. É só isso, professora. É, minha gente, grandeza diretamente proporcional, é isso. Esse texto aqui tá difícil demais. Aqui, ó, se uma dobra, a outra dobra também. Se uma triplica, a outra triplica também. Se eu compro um picolé, o valor é 1. Se eu dobro a quantidade de picolé, o valor dobra também. E se eu triplico a quantidade de picolé, o valor triplica também. A grandeza diretamente proporcional, ela gira em torno disso. Eu vou aumentar um valor na mesma proporção que o outro aumentou também. É muito fácil. Trouxe vários exemplos, que é para a gente deixar isso bem amarradinho. O primeiro é o seguinte: se um caderno custa R$8, o preço de 3 cadernos custará R$24. Observe que se triplicarmos o número de cadernos, também triplicamos o valor de cada um deles, né? Ó, preste atenção. Eu disse que um caderno, preste atenção, isso é importante, quinto ano, porque quando a gente vai para as questões sobre razão, isso influencia diretamente. Lembra daqueles números? Qual é a razão que a gente utiliza para descobrir essa sequência matemática? 1, 3, 6. Lembram? Tenho certeza que vocês já estudaram isso em sala de aula. Isso tem a ver com grandeza também. Eu não vou entrar nesse termo hoje. Eu vou deixar bem mastigadinho o assunto para você não ter dúvida.
Um caderno custa R$ 8. Se eu vou duplicar a quantidade de caderno, eu vou ter o dobro, ó, 2 vezes 8, 16. E se eu vou triplicar a quantidade de caderno, 3 vezes 8, 24. Professora, é só isso? Quer dizer que se eu fizer uma tabelinha fazendo esse mesmo esquema, eu vou acertar a minha questão? Com certeza você vai acertar, não vai ter nenhum tipo de dificuldade, beleza? Tranquilo, tem mais exemplos? Claro que eu tenho mais exemplos. Tem alguém aí, professora Abigail? Como eu disse que Jean e Janiela estavam, eles retornavam, colocaram uma carinha com os dentinhos assim, dizendo que estavam com saudade, sim, das aulas de matemática. Estavam, né? Então, aproveitem que estavam com saudade e já responde comigo essa. Para percorrer 100 quilômetros, um carro gastou 20 litros de gasolina. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 40 litros? O que foi que eu fiz aí? Ele rodou 100 quilômetros com 20 litros de gasolina. Inclusive, esse carro está consumindo gasolina demais. Mas vamos lá. 100 quilômetros, ele gasta 20 litros de gasolina. O que foi que aconteceu com relação aos litros aqui? Eu sei, professora, duplicou a quantidade de gasolina. Então, o que é que eu vou fazer? Duplicar a quantidade de distância também. Ó, 100 quilômetros, 20 litros. 200 quilômetros, 40 litros. E se ele percorresse 300 quilômetros? Isso, 300 litros de gasolina. Percebe? Quanto mais distâncias ele percorre, mais gasolina ele gasta. Isso tem tudo a ver. Grandezas diretamente proporcionais a isso. Na medida que eu aumento um valor, eu aumento o outro também. E aumento na mesma proporção. Ó. Aumentei mais 100 quilômetros, dupliquei também a quantidade de litros de gasolina. Ó. Multiplicaçãozinha simples. Ó. Eu só fiz duplicar. Eu não dupliquei aqui, ó. Dupliquei a distância, dupliquei a quantidade de gasolina. Grandeza diretamente proporcional. Meu Deus, que coisa fácil. É muito fácil, minha gente. Ficou em dúvida? Pega essa dica. Faz uma tabelinha, coloca o número. Às vezes, essas questões estão em formas de problema, como eu faço aqui. Aí você pega a numeração e coloca um do lado do outro. O valor que você não sabe, você põe uma interrogação, como eu fiz aqui. Põe uma interrogação e pensa um pouco. Que razão é essa? Aqui a gente já consegue identificar, ó, que eu multipliquei por 2, ó, 20 vezes 2, 40. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 aqui também. Ficou em dúvida? Não esquenta não, não te estressa. Faz uma tabelinha, coloca todos os números, um do lado do outro. E o valor que você não sabe, põe a interrogação. Fica olhando um pouco para esses números num instante. Você vai encontrar o resultado. É só ter paciência, né? Matemática é prática e paciência, porque é uma razão exata. Não existem duas respostas. O que existe é a gente pensar um pouco e ter calma na hora de responder. Vamos analisar juntos a tabela abaixo. Trouxe mais uma. Isso é a quantidade de ração para cães de um abrigo, certo? Um abrigo de cães precisa fazer um levantamento de quantos pacotes de ração são utilizados para determinada quantidade de cães, certo? Tabela. Lembra de tabela. Eu tenho aqui a minha quantidade de cães, ó. 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64. E tenho o meu pacote de ração para cada mês. Levando-se em consideração a quantidade de cães desse abrigo, tá? Se tem 2 cães no abrigo, são usados 4 pacotes de ração por mês. Se tiverem
4 cães, 8 pacotes de ração. Se tiver 8, 16 pacotes. Ó, grandeza diretamente proporcional, ó. Na medida que vai aumentando a quantidade de cães, eu vou aumentando a minha quantidade de ração também. Grandeza diretamente proporcional. O que eu vou descobrir aqui é que razão é essa. Como é que eu vou me basear? Claramente, eu vou, na medida que eu vou dobrando a quantidade de cães, eu também dobro a quantidade de pacotes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Na medida que eu aumento, a razão aqui é 2. A cada vez que eu dobro a quantidade de cães, eu também dobro a quantidade de ração, ó. Dobrei aqui, ó. Dobrei aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. A cada vez que eu dobro a quantidade de cães, eu também dobro a quantidade de pacotes. Grandeza diretamente proporcional. Tem mais uma? Tem mais uma. 4 amigos foram ao circo e compraram ingressos comuns. Vamos juntos analisar o preço dos ingressos. Essa é fácil demais, minha gente. Eu tenho a tabela com os meus ingressos e aqui eu tenho a quantidade de ingressos. Presta atenção. Na medida que eu vou aumentando a quantidade de ingressos, o valor aumenta ou diminui? Se eu aumento a quantidade de ingressos, eu também vou aumentar a quantidade de valor que cada pessoa vai pagar. É tranquilo isso? Muito tranquilo. Nesse caso aqui a razão é 1, né? Ó, 1, se eu aumentar mais um ingresso, 16. Se eu aumentar mais outro, 24. Se eu aumentar mais 8, 32. Fácil. Fácil demais. Grandeza diretamente proporcional. Você nunca mais vai esquecer disso depois dessa aula. Vamos lá. Aqui, ó, eu também tenho o valor da roda gigante. Mesmo processo. Aqui é um pouquinho mais caro, né? Aumentei quantidade de ingressos. Aumentei o valor que eu vou gastar. Tranquilo? Vamos embora. Eu ainda tenho uma bem boazinha, bem massinha. Será que eu consigo ficar até meio-dia com ela aqui? Eu não sei, talvez a produção não deixe, mas vamos seguindo aqui. A sorveteria, sorvete bom. Gente, eu utilizei esse exemplo do material Aprender Sempre, tá? Vocês vão perceber que as questões estão bem de acordo com o material que vocês têm, tá? Tenho certeza que vocês já receberam, né? Então, o trabalho que vocês fazem na sala de aula está meio que de acordo com o que a gente trabalha aqui. Se não for a questão igual, é muito semelhante e tem tudo a ver com o assunto que vocês têm no material, tá? A sorveteria Sorvete Bom fez uma promoção de picolé. Inclusive, tomaria pelo menos um de morango agora. Tem o picolé de fruta, R$3, e tem o picolé ao leite, que custa R$4. É só isso, professora? Por enquanto, é só isso. A gente precisa mentalizar essas informações. Eu tenho a seguinte pergunta. Se Rodrigo comprar 8 picolés de fruta e 5 picolés ao leite, quanto ele gastará? A primeira pergunta é essa. E a segunda? Se Rodrigo dobrar a quantidade de picolés de fruta e triplicar a quantidade de picolés ao leite, quanto ele gastará? Eita, professora, é difícil? É nada, menina, eu já deixei tudo montado aqui, ó. A primeira pergunta. Se Rodrigo comprar 8 picolés de fruta e 5 picolés ao leite, quanto ele gastará? Já vou deixar a conta pronta aqui, que a gente não vai analisar a operação. A gente vai analisar o resultado. 3 vezes 8, porque se cada um custa R$3, vezes os 8 picolés de fruta,
vai gastar R$ 24,00, beleza? E os 5 picolés ao leite, que vale R$ 4,00 cada um, 4 vezes 5, 20. Joia. O que eu quero que vocês entendam com isso? Na medida que eu aumento a quantidade de picolés, eu também vou aumentar os valores. Professora, mas a senhora me disse que a razão é a mesma. Quando a gente fala de grandeza diretamente proporcional, a gente precisa entender o seguinte. Se eu aumento a quantidade de picolés, eu aumento o valor. Se eu aumento a quantidade de picolés, eu aumento o valor. Grandeza diretamente proporcional é isso. Se eu aumento uma razão, a outra, consequentemente, será aumentada também. Então, se eu aumento o valor, aumento quantidade. Se eu aumento quantidade, aumento valor. Vamos dizer assim, a setinha é sempre para cima, é sempre subindo, é igual a aprendizagem de vocês, sempre para cima, para baixo, nada, beleza? Prestou atenção nisso? Aumentei quantidade de picolé, aumentei valor. Aumentei quantidade de picolé, aumentei valor também. São diferentes, professora, mas se não aumentou a quantidade de valor e de acordo com a quantidade, então tem tudo a ver com a nossa proposta. Aqui eu já tenho a segunda pergunta. Se Rodrigo dobrar a quantidade de picolés, quanto ele gastará? Se eu dobrei, ó, na mesma proporção que eu dobrei, eu aumentei o dobro do valor. Ó. 24 vezes 2, 48. 20 vezes 2, 40. Grandeza diretamente proporcional. Eu tenho uma receita que eu gostaria muito de fazer com vocês, mas infelizmente eu não vou conseguir, porque eu não consigo ficar até meio-dia, né, gente? Eu vou voltar com essa aula, eu já vou aproveitando para agradecer a professora Abigail. Essa receita aqui é massa. Eu vou tentar trazer, inclusive, da próxima vez que eu vim com esse assunto, hein? Eu vou trazer a receita pronta e a gente vai brincar com ela e com as grandezas, beleza? Professora Abigail, muito obrigada. Eu que agradeço e registrar que a Janiele respondeu tudo que você perguntou aqui, tudo certinho, viu? Foi mesmo. Enquanto eu me despeço, você já tira uma foto aí do nosso desafio, que é bem simplesinho, é só para observar a tabela e me responder. Em um sábado foram lavados 16 carros. Quantos litros de água foram gastos? Observa a tabela, responde para mim no YouTube e por hoje a nossa aula chegou ao fim. Mas eu espero que vocês estejam comigo em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.